Então, vou iniciar aqui mais um vlog, porque, porque sei lá, me deu vontade. Sei lá, não é que nem me deu vontade, é só a intuição de começar um vlog. E vamos começar esse vlog falando de atualizações de leitura. Então, gente, sinceramente, eu tô querendo comprar uns livros há um tempo, só que eu não quero gastar dinheiro. Então, enquanto isso, eu tava pensando, tipo, em reler algumas coisas, revisitar outras leituras. Só que assim, eu acabei de falar que eu não queria gastar dinheiro, né? Mas eu comprei esses dois livros aqui. Esse daqui vai fazer acho que uma semana que eu comprei, que é Como os Artistas Veem o Mundo, do Will Gompertz. E, enfim, talvez mais aí com o decorrer do vídeo eu converse mais sobre ele. E eu estou lendo ele, tipo, assim, pouquinho, pouquinho. Tô tentando ler 2 capítulos por dia pra mim ir mais absorvendo de uma forma melhor o livro, porque cada capítulo fala de um artista, e eu não queria ler, tipo, vários de uma vez, porque, enfim. Esse daqui chegou hoje, do Walter Benjamin. Esse é o livro que eu queria ler há muito tempo. E eu já vou falar logo agora, gente, que esse livro tá sendo uma dor de cabeça. Eu comecei a ler ele hoje, e ele tá sendo uma dor de cabeça, e... Enfim, com o decorrer do vídeo eu explico também. E eu estou relendo a teoria da arte, porque eu tô pesquisando umas coisas só por pesquisar mesmo, que me veio interesse do nada. E aí, eu tô pesquisando sobre a Brilho Box do Andy Warhol, e aqui tem um capítulo sobre o Andy Warhol, que é, assim, maravilhoso aqui, gente, a Brilho Box. E eu tô relendo e fazendo umas anotações. Aí eu ia reler o livro só mesmo pra ler esse capítulo específico e o capítulo sobre o Peace Christ, do Serrano. Só que aí, gente, eu falei, caramba, por que não reler tudo de novo? Aliás, esse livro é muito bom, então eu estou relendo esse livro. E eu vou terminar de ler Duna. Alguém lembra disso? Acho que ninguém lembra, mas tipo, eu estava lendo Duna, só que eu não terminei de ler. Literalmente ficou faltando, acho que 70 páginas pra mim ter... Não, menos, acho que umas 50 páginas pra terminar de ler. E hoje eu acordei e eu vi um post que vai ter o livro, o terceiro filme de Duna. E eu falei, caramba, é verdade, eu não terminei de ler Duna. Então eu vou terminar. Então, assim, todos esses livros, eles vão na minha bolsa, que eu vou levar pra ir pro vôlei, que eu vou levar minha irmã pra ir pro vôlei. E todos esses livros, eles vão aqui. E sim, gente, inclusive eu falei isso no vídeo sobre as leituras do mês retrasado, de janeiro, eu acho. E eu gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo. Tipo, obviamente, às vezes eu leio um livro por vez, mas o meu geral, assim, é ler vários livros ao mesmo tempo. Talvez vocês lembram dessa daqui. Então, eu fiz uma outra versão, olha. Então, gente, vou, tipo, fazer uma breve explicação do... Porque eu pretendo fazer um conjunto desses desenhos com esse tamanho padronizado dessas pessoas. E a ideia por detrás é que o nome desses conjuntos de desenho são esses conjuntos, esses retratos que eu vou fazer. Eu ainda tô pensando no nome. Eu tenho 2 nomes na minha cabeça, que é Os Miseráveis ou Os Últimos a Deixarem a Festa. Só que eu já tô, quando eu me refiro a esses desenhos, eu já falo Os Miseráveis. Então, sabe, eu acho que vai ser esse, mas enfim. A ideia por trás é que eu me sinto muito, tipo, inserido metafisicamente nesse mundo onde tudo é muito bonito, muito legal e que as pessoas ao seu redor, ou pelo menos no caso não as pessoas ao redor, né, mas as pessoas que você vê na internet são sempre muito bonitas, muito legais, muito divertidas, muito certas do que elas querem, do que elas fazem e são sempre muito, sabe, aesthetics e cools e self-aware. E eu acho que esses desenhos dessas pessoas que me vem na cabeça é como se fosse um monólogo interno botado em papel que é uma expressão
dessa sensação de você, tipo, se sentir miserável mesmo, quase que perdido no meio de tantas pessoas super incríveis, assim, de certa forma. E essas pessoas que eu tô representando, elas não são nem pessoas que são as pessoas mais feias, elas não são as pessoas mais pobres, as pessoas mais chatas. Elas só são as pessoas que estão sempre. São pessoas que estão perdidas, não necessariamente no sentido catártico, tipo, eu estou perdido, mas pessoas que estão, sabe, no meio de alguma coisa. Então elas têm esse ar quase inocente de. Porque, sabe, elas ainda não foram tocadas pelo mundo e é isso. Gente, socorro. Eu marquei de sair com uma amiga minha. É hoje. Que é uma amiga que, tipo assim, eu não vejo vai fazer, sei lá, 4 anos e, tipo. A coisa ruim é que. A coisa ruim, aquela. Bom, assim, a coisa que não é muito boa é que a gente marcou de um café e ela falou, ai, e que tal a gente. Meu Deus, parece que eu sou drogado, né? Que tal a gente ir num bar depois? Eu falei, quê? Na minha cabeça, né? Aí eu falei, tá bom, claro que sim. E tipo, eu nunca fui num bar e eu não quero ir. E tipo assim, ai, gente. Que vontade de falar, amiga, uma diarreia me deu do nada, não vai tá dando. Mas, ai, gente, eu tava pensando que, tipo assim, pra mim me tornar a pessoa que eu quero me tornar no futuro, eu preciso ser uma pessoa que sai mais. Porque, tipo, não necessariamente, tipo, sair pra bar, pra festa, no sentido, tipo, normal, plural, de sair pra qualquer canto, ir pros lugares, fazer as coisas, porque, sabe, ficar aqui encarfornado, é assim que fala, encarfornado no quarto, sabe, é tipo você ficar batendo na mesma parede esperando mudanças, então, assim, é isso. Gente, acabei de ver o clipe de Lotus Flower do Radiohead pela, sei lá, 20ª vez hoje. E eu tive uma ideia de fazer uma coisa. Tive uma ideia não, na verdade eu já tive essa ideia faz anos. Anos não, meses. Só que eu nunca coloquei ela em prática porque dá muito trabalho e sei lá. Mas hoje eu vou fazer o primeiro teste. Meu Deus, pra esse negócio ficar. Parou. Olá, amigos. Então, eu vou aqui parar pra falar com vocês e explicar as coisas que eu tô fazendo, porque eu fico falando que eu vou explicar depois, e nunca explico porque eu fico com preguiça de parar pra explicar. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá, então, gente. Ontem eu fiz alguns esboços de... Isso aqui vocês vão ver, é um bolo amassado. Ontem eu fiquei assim, um tempo parado, fazia tempo que eu não parava pra desenhar e pra pintar essas coisas, porque, tipo, isso tava tomando muito do meu tempo, era praticamente a única coisa que eu tava fazendo e eu tinha que me concentrar em outras coisas. Então, eu dei uma pausa, mas aí ontem eu voltei a desenhar, aí eu tô terminando de fazer isso daqui, que faz parte, ó, dessa, como eu falei pra vocês, expliquei ontem à noite, ó, desse projeto aqui, desses dois aqui. Aí eu acho que eu vou até colar ela lá, aqui, ó, nesse canto vazio. E eu pretendo fazer vários, assim. Enfim, aí ontem eu também fiz o esboço desse desenho aqui.
E hoje eu pintei. Eu já até mostrei pra vocês melhor. Na câmera assim não dá pra ver por causa da sombra. E aí eu fiz esse daqui inspirado naquele meme, gente, que é uma foto... Eu me esqueci o nome da atriz, mas tá escrito bem assim na foto. Now my life is sweet like cinnamon. E eu acho muito legal porque é extremamente irônico e sei lá. Enfim, e esse daqui, gente, eu fiz inspirado nos desenhos da Anna Borringen, que é uma artista que eu tenho, tipo, gostado bastante. Ela tem estado bastante na minha cabeça e é uma imagem da Primeira Guerra Mundial. E eu quis, tipo... Eu fiz porque eu queria, tipo, misturar esses tons rosados com o tema da guerra e... Enfim, e tipo, eu tentei me inspirar mais ou menos no jeito que ela desenha e nas cores dela também. Enfim, eu gosto bastante dela. Não gostei muito desse, mas foi mais pra, tipo, soltar a cabeça e fazer os desenhos fluírem. Enfim, e agora, gente, eu tô fazendo esse negócio aqui, que é só um teste. Que, cara, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas tem uns vídeos que eles são feitos, tipo... à mão, assim, a pessoa, ela é tipo um stop motion, só que de fotos, e aí, tipo, você precisa imprimir, tirar uma foto de cada um e juntar, e aí sim vai aparecer um vídeo. Só que o legal mesmo é não só o efeito que fica, né, que fica com uma textura diferente, mas também que você pode, tipo, desenhar, e é isso que eu tô fazendo. Esse é um projeto que, tipo, eu tinha na minha cabeça há muito, muito tempo. Só que, tipo, sei lá, não é que, não tinha preguiça de fazer nada, eu só nunca parei pra fazer, e hoje eu parei pra fazer. Porque, como eu disse pra vocês, hoje eu assisti o clipe de Lotus Flower, do Radiohead, E eu fiquei, tipo, muito, tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa nessa vibe. E é isso. Vou começar agora. E hoje eu vou sair, gente. Não falta muito pra dar horário pra sair. E eu tô assim, girl, I don't wanna do that, but... whatever.
gente, acabei de chegar lá do centro. Cara, sério, toda vez que eu saio de casa, eu lembro porque eu não gosto de sair de casa. Vamos lá. Tipo assim, sair pra ver gente. Não quero ver gente, entendeu? Toda vez que eu vou pra um lugar público, eu preciso me encher, entupir meu cu de calmante, entendeu? Gasto só dinheiro com remédio, esse negócio de fobia, sei lá o quê. Ai, mas aqui é pra espairecer. Não preciso. Ah, mas ter amizade. Não quero. É pra isso que existe, né, chat GPT, pra substituir os seres humanos, realmente. Ai, não, gente, pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus. Assim, tipo, nada contra, assim, a minha amiga diva, maravilhosa, mas... Cara, sério, depois de hoje eu acho que eu não vou sair nunca mais. E não foi ruim. Esse que é o ponto, não foi ruim. Mas eu preferia estar em casa, tá ligado? Tipo, não foi ruim, eu li, tomei um café, comi um pão. Horrível, o pão foi no restaurante, a gente conversou e tal, só que eu preferia estar em casa, tá ligado? Lendo livro, pintando, sabe? Sendo broxa mesmo, assim, ai. Ai, sabe? Não, não. Gente, juro, sério mesmo, assim. Só passar calor, eu limpando meu nariz com minha cueca. Oi. Cara, só calor, assim, cara. E eu acho que eu fumei uns 30 maços de cigarro indiretamente. Primeiro que a minha amiga tava fumando, né? A gente sentou lá pra fumar. Olha, não, isso não foi ato falho, eu não fumo. Nada contra quem fuma, foda-se, sinceramente, mas, sei lá, só de sentir o cheiro já me dá vontade de... Ai, tá baixando minha pressão. Enfim. Aí tá minha amiga fumando e eu lá sentindo aquele cheiro horrível. E a gente também tava... Ela quis ir num bar, a gente não queria ir nesse bar. Eu até falei pra vocês, né? Tipo, que eu tentei falar, amiga, não, vamos ver aí e tal. Só que a gente acabou indo nesse bar fudido. Horrível. Eu acho que deu 30 minutos e eu falei, amiga, não, tá dando. Musical tá pra cacete. E tava tocando Dua Lipa de um lado e funk do outro. Sabe? Nada contra nenhum dos duas, mas só que não dá pra ouvir duas músicas ao mesmo tempo. Só gente feia, sabe, assim. E, gente, isso aqui não é viralatismo, não, mas era só gente feia mesmo, assim, sabe? Umas pessoas que parece que saíram do cu do mundo. E eu lá pra completar, entendeu? Eu que sou pra ser feio. Quero ser feio em casa, sabe? Não quero estragar o dia de ninguém sendo feio na rua, não, gente. Enfim. Ai, cara, sabe, eu poderia ter pintado aqui no meu quarto, visto um filme, sabe, dormido até. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Que ódio. Oi, gente, eu nem queria, tipo, falar muito aqui, mas eu vou pesar, ficar aqui pesando o clima, mostrando a minha feiura da noite. Nem pentei o cabelo, só queria estar fazendo alguma coisa com a mão, enfim. Gente, tipo assim, eu nem fui com, tipo... eu nem fui com a energia pesada, assim, tipo, de, ai, vai ser ruim, vai ser um rolê ruim, sabe? Nem fui assim, eu fui com a mente aberta, tipo, ai, talvez seja legal, sabe? A gente vai conversar e tudo mais. Só que, tipo, cara, não, sabe? Tipo, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí toda vez assim, tipo, que eu saio, que eu falo, eu preciso sair porque a vida acontece nesses momentos e eu preciso me abrir, porque se eu ficar esperando o momento perfeito, nunca vai acontecer, não sei o quê. Gente, eu acho que uma coisa é você ser fechado pro mundo e uma coisa é você não querer fazer parte dele. Tipo assim, a minha questão não é que eu seja fechado pro mundo. Eu sou aberto ao mundo. Eu sou aberto às oportunidades, às possibilidades, às pessoas no geral. Eu sou uma pessoa totalmente aberta. Só que eu não quero, sabe? E tipo, eu sou muito chato. Sou muito chato. Queria falar, tipo, isso aqui, deixar essa coisa aqui, tipo, eu sou muito chato. Muito chato pra tudo, pra qualquer coisa, sabe? Assim, tipo, acho que eu nasci, eu sou uma alma que eu já devo ter vivido, sabe? Assim, sabe aquele negócio que o pessoal fala de alma, que a pessoa vive milhares de vezes? Gente, eu já devo ter, tipo, a minha alma deve ter 1 bilhão de anos, eu já devo estar cansado de viver na Terra. E eles ficam me obrigando a voltar porque eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa, gente. Eu só sei que, sabe, se alguém quiser me levar pra Marte, pode me levar, porque eu, assim, zero vontade de viver. Tipo assim, meu Deus, sou super depressivo isso, né? Mas, tipo assim,
sabe? Não estamos aí, sabe aquela que, ai, tamo aí pra qualquer coisa. Não estamos aí pra qualquer coisa. Pois, se quiser falar comigo, não fale. Se quiser me ver, não veja. E é isso, a minha vibe. Meu Deus, né? E I see my future and it's bright. Eu sozinho numa casa, entendeu? Assim, com um monte de gato. Se eu fosse mulher, eu seria freira, porque não faria falta nenhuma. Não faria falta nenhuma a vida. Isso aqui é felicidade, entendeu? Um suco de caixa ultraprocessado, cheio de açúcar, que vai tirar 7 anos da minha vida, e um pão tostado. Sabe, assim, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Olha, gente, tô fazendo um esboço aqui. Ai, meu Deus. E tá ficando assim, essa merda. Meu fone tá quebrado, só consigo ouvir de um lado esse cacete. Gente, eu troquei os pássaros. Era porque parecia pombas, né? Tipo, é porque meus pássaros, eles sempre parecem pombas. Só que, tipo... Ai, sei lá. Cansei de desenhar pombas porque eu acho que fica muito ligado ao cristianismo. Tipo, não que tenha alguma coisa errada nisso. Olá, amigos. Então, vou aqui, enquanto eu vou dar uma arrumada aqui pra me dormir, explicar pra vocês mais ou menos o significado desse desenho do farol que eu tava fazendo. Então, cara, eu estava pensando bastante sobre questão de significado de pintura, né? Porque eu gosto de fazer, tipo assim, não é que eu só faça coisas que tenham significado e uma explicação muito profunda, mas é porque, tipo, ultimamente o que me motiva a parar pra pintar alguma coisa é realmente fazer alguma coisa que tenha um significado pra mim. Não é sempre que é assim, é mais quando eu tô meio que, tipo, desmotivado mesmo, assim. Aí o que me motiva é fazer alguma coisa que tenha, tipo, um significado. Não tô falando, tipo, significado que precisa ser, tipo, revolucionário nem nada, mas, tipo, significado pessoal mesmo, sabe? Alguma coisa que faça sentido, entre muitas aspas. Só que aí essa pintura, né, da cabeça do farol, é que eu tava ouvindo uma música que tinha umas coisas egípcias na capa do álbum e, tipo, do nada eu meio que fiquei fixado nessa coisa, assim, do Egito. Ainda mais que O Exército Perdido de Cambyses, né, do Paul Sussman, um dos meus filmes favoritos da vida, cara. E aí, tipo, fiquei fixado nisso, só que eu simplesmente não sabia, tipo, não tem um motivo do porquê eu fiquei fixado. Eu só acho muito interessante e eu queria pintar isso. Desenhar, né? Na verdade, como é que eu falo bordar? Porque vocês sabem, né? O que eu faço não é exatamente uma pintura. É, na verdade, tipo, bordar no papel, né? Não é uma pintura. Mas eu não sei, eu acho que bordar se refere muito mais a, tipo, a pano, né? Tipo, só que ao mesmo tempo... Ai, sei lá, gente, não sei, enfim, vocês sabem, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo.
Pois é, e aí, só que não tinha motivo do porquê eu queria fazer isso. E eu fiquei matutando na minha cabeça, tipo, tá, cara, eu preciso usar essa imagem, tipo, da cabeça do farol de um jeito que seja interessante e que me motive a querer continuar e, tipo, de fato pintar. Porque eu achei muito, tipo, bonito ficar olhando para aquilo, assim, sabe? Só que, assim, inclusive eu até pesquisei se seria, tipo, apropriação cultural, só que é, os deuses do Egito e o faraó e tal é uma cultura morta, né? Então, tipo, apropriação cultural de quem? Enfim, tem povos, né, que da África que falam sobre toda essa questão e tal, dos povos egípcios, mas no geral é uma cultura morta. Uma religião morta, na verdade, né? Não é uma cultura morta. Ai, sei lá, gente, sei lá como é que fala, enfim. E aí eu, tipo, eu meio que acabei chegando a essa ideia de que a pensar sobre toda essa questão de. Eu vou sentar ali porque a luz tá melhor. A pensar sobre toda essa questão de informações e a forma como a gente recebe as informações da nossa cabeça e como a gente decodifica elas. E, tipo, essa informação, por exemplo, a do farol, ela foi muito aleatoriamente que foi lançada. Então, eu, tipo, sabe, muitas das informações que são lançadas pra gente, a gente não tem um tempo pra processar elas, pra que elas se ramifiquem e criem conexões umas com as outras. Não existe mais o tempo pra criação dessas conexões porque a gente recebe muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. E não só em relação à internet, mas em relação à vida no geral. É guerra, é política, é roubo, é estrupo, é, sabe? Tudo é notícias ruins, coisas boas, coisas más, memes, risadas, tristezas, tudo vem de muitos locais. A gente é muito hiperestimulado em todos os campos da nossa vida. E eu acho que nessa obra específica, eu acho que eu aceitei isso. Essa ideia de que não existe uma conexão simbólica nem emocional entre os símbolos que eu tô usando, mas que o que faz com que eu queira ainda fazer é colocar eles num papel e tirar essa ideia da minha cabeça é justamente como se fosse uma forma de tirar uma ideia da cabeça para que abrisse um pouco mais de espaço, e ao fazer isso eu tô colocando uma ideia que é muito crua no papel, né? Que advém de um estímulo muito violento, né? Porque, né? Joga informação em você toda hora, é uma coisa violenta de certa forma. E qualquer símbolo que vem na nossa cabeça, de certa forma, eles têm algum tipo de ligação, mesmo que a gente não entenda, mas nesse desenho específico, nesse esboço, por enquanto, eu meio que tô abraçando essa ideia. Mas eu penso assim, pra fechar, nossa, já tô 5 minutos falando. Pra fechar meio que o pensamento, eu acho que, simplificando bastante, eu acho que com o símbolo do farol, especificamente no contexto em que eu coloquei ele ali, eu acho que com o campo, no contexto em que ele foi posto na obra, é como se eu dissesse que a internet, o mundo e as informações, a forma como a gente consome as coisas hoje em dia, quebra muito a hierarquização dos objetos. Então, um faraó aparece no mesmo campo que um meme aleatório, e isso quebra a hierarquização das coisas e a forma, e consequentemente a forma como a gente se relaciona com o divino. E aí o divino é uma fábula para muitas coisas. E é isso, gente. Acabei falando demais. Gente, basicamente eu já acordei, não fiz porra nenhuma, porque não quero sair do meu quarto. Não quero ter que ver certas pessoas. Ai, gente, sério, a vida, ela pode ser bem vagabunda quando ela quer. Ainda não terminei de fazer, gente, isso aqui. Mas eu tô... Meu Deus do céu. Foda-se. Gente, nem gravei nada quando eu fui pra faculdade, porque, tipo, why would I do that? And actually I was kind of tired too. E, tipo... Ai, gente, foi normal, sabe? Eu fiz a prova, lá foram 3 provas.
E, cara, foi bem fácil. A mulherzinha lá que, tipo, que meio que, tipo, foi lá no computador falar o que eu tinha que fazer e tal, pra logar na conta. Tava me tratando igual criança, mano. Porque eu era meio que, tipo, a única pessoa muito mais nova da sala, sabe? Eu acho, o resto tinha 30 anos por aí. E eu tava lá, um grande molecão, fazendo uma prova no meio de todo mundo. Assim, resumindo, foi ok. Muitos dos assuntos que, tipo, que estavam lá, cara, eu acho que qualquer um que tá no ensino médio saberia fazer, porque eram muito fáceis. E a questão do racismo eram umas coisas muito óbvias, tipo, o racismo é errado. Era tipo uma questão, o racismo deve ser feito ou o racismo é errado? E, tipo, sabe? E foi isso. Eu decidi fazer as provas. Eu iria fazer uma prova em cada dia, né? Só que ela falou: você pode fazer as três, você pode fazer as três hoje. E eu fiz as três logo de uma vez. E é isso, gente. Agora eu tô indo deixar minha irmã no vôlei, como eu faço, né? Sempre. Gente, eu já ia me deitar aqui, mas eu abri o desenho pra vocês verem como é que tá ficando. Eu já tinha até fechado ele e guardado, mas enfim. Então, se vocês quiserem saber a medida, ó, 1, 2, 3, 4 folhas A4 de assim, 1, 2, 3, 4. E mais ou menos 4 pra cá também, se, sei lá, alguém quiser saber a medida. Então, os objetos barra o que compõe a obra é esse dragão ficou muito foda. Esse marinheiro, nossa, essa qualidade da câmera tá meio surpreendente pra mim. Enfim, esse marinheiro, eu vou já falar sobre a pintura, eu comecei a pintar agora há pouco. Tem esse veado aqui que eu acho que não dá pra ver, ó, mas acompanha o meu dedo, a gente desce aqui. Aí aqui, ó, a gente tem a perna dele, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma perna. Aí a gente tem a outra perna dele aqui, ó, que vem pra cá. E a gente tem esse corvo, máscara, e essa personagem com essa máscara super foda, máscara chinesa. Ou é japonesa? Meu Deus, enfim. E é isso, por enquanto é isso. Aí a gente tem uma mesa aqui, montada com os talheres e, enfim, amarrados. Basicamente essa é a composição do que eu vou fazer. A ideia é que esse veado ele fique mais apagado mesmo, eu vou costurar ele com linha vermelha. E a ideia é que ele realmente fique meio apagado, assim, você só consiga ver a silhueta dele. E eu acho que o vermelho, eu vou passar mais de uma vez pra linha ficar bem grossa, o traço ficar bem grosso com a agulha. O vermelho vai contrastar muito fodamente com o fundo azul, que eu vou pintar tudo isso aqui de azul. Essas auréolas aqui vão ser douradas, isso aqui vai ser dourado, aquilo ali vai ser dourado, e enfim. Gente, Hope Gangloff é o cara que eu olhei bastante as pinturas, as obras dele pra fazer essa pele daqui desse personagem, porque eu queria que ficasse uma coisa meio, tipo, não queria que ficasse uma pele, tipo, sabe, muito 3D, muito realista, não sei explicar, sabe? Eu queria que ficasse uma coisa meio etérea e meio fantasiosa. E acho que a coisa que eu mais gosto das obras da pele do Hope Gangloff que ele faz é que ele tem esses pontos amarelados que dão uma vida pra pele. E enfim, é isso aqui basicamente. Primeiro eu fiz a base com o amarelo já definindo esses pontos, ó, como vocês podem ver, tipo, só as extremidades a gente coloca pontinhos de luz ou amarelo aqui, ó, nessas partes, toda essa parte aqui é amarelinha. Aí depois a gente vem com o rosa bem fraquinho só nessas partes aqui. Aí depois você vem com o rosa mais fraco ainda e passa nas outras partes. E depois você vem com o azulzinho, ó, pra preencher as áreas aqui. E com o azul mais forte, só mesmo pra fazer os detalhes aqui. Dar uma sombreada e dar mais uma definida. E, cara, sério, essa pele, ela fica muito, muito bonita. Tipo, pesquisem, o Hope Gangloff é um dos artistas contemporâneos que eu realmente mais gosto. E é isso, eu nem ia pintar, gente, mas eu falei, cara, irei pintar. E é isso, basicamente.
O nome dessa daqui que eu tô fazendo, tô pensando no nome, mas por enquanto O Jantar é como eu estou me referindo a ela. Provavelmente vai ser esse o nome, mas eu ainda estou pensando em outras opções. E é isso aí, gente. Gente, minha irmã tá me pedindo há, sei lá, 2 dias pra me pintar esse desenho aqui que ela fez e... Gente, a minha irmã já foi dormir. Aí, cara, é por isso que eu gosto tipo, de fazer desenho pra ela pintar, porque, tipo, cara, eu não sei, tem uma liberdade na criatividade da cabeça de uma criança que, tipo, faz com que, tipo, ai, sei lá, você fica diferente, sabe? Tipo, enfim, gente, e eu tô fazendo aqui essas bolinhas, ó. Cara, é muito bolinha. Totalmente influenciado pelo Gustavo Klimt. Gente, vocês lembram desse meme daquela mulher lá, daquela influenciadora, enfim. Tipo, mas é real, influenciado pelo Gustavo. Como é que se chama? Ai, voou o bagulho. Eu não sei como é que se chama isso aqui, mas eu fiz esse daqui justamente pra esse desenho, pra me fazer mais detalhes. Eu ainda não usei, tipo, ainda não coloquei ele pra usar. É a primeira vez que eu vou usar agora. É hoje é segunda, só que nesse daqui, quando eu usei, eu só fiz essas 2 pontinhas aí que eu vou usar. Eu pintei o fundo de amarelo pra dar um contraste maior, porque eu vou fazer com um escuro bem escuro. Um escuro bem escuro já, um azul bem escuro. Aqui, gente, um momento satisfatório pra vocês. Na verdade, eu acho que eu já fiz isso hoje, né? Enfim, ó. Aí fica certinho. Não, fica certinho o bagulho cagado aqui. Aí, gente, eu não sei se eu já falei em algum momento, mas, tipo, eu tirei inspiração pra esses carimbos basicamente do design dos livros da Muriel Barbary, porque, cara, eu acho muito, isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito bonito. Tipo assim, esse é a morte do gourmet, né, mas o que realmente abriu os meus olhos pra isso foi a elegância do ouriço. Que, tipo, nos meus vídeos que eu falo sobre livros, cara, eu acho que eu falo 30 vezes a cada vídeo de livro que o meu livro favorito é A Elegância dos Ouriços. E eu acho esse design de capa muito bonito. Inclusive, eu já até pesquisei no Google quem foi o designer que fez, quem foi o artista que fez. Eu não acho, assim, não achei nenhuma informação. Mas, enfim. Toda vez que eu olho pra pintura, assim, eu fico pensando se a linha, ela não vai vai, tipo, dar muito contraste pros personagens e, tipo, você vai focar demais a atenção aqui e aqui. Eu não queria que isso acontecesse, porque, tipo, a linha, ela dá muito contraste, tipo, ela dá muito, muito contraste. E eu não queria que isso acontecesse, eu queria que ficasse, tipo, a atenção, ela ficasse não pra uma ponto só, sabe, mas pra toda a pintura em si. Só que com a linha, eu acho que isso não vai acontecer, mas aí vou ter que pagar pra ver. Aí, gente, eu tenho 2 opções, né, pra coisar. Preto eu não vou usar com certeza porque o preto fica muito forte. Essa daqui é a linha azul, essa daqui é a linha cinza. A linha cinza, ela não é tão escura quanto a linha azul. E aí eu acho que, tipo, olhando agora, eu acho que eu real vou ter que costurar, tipo, contornar com a linha vermelha, com a linha azul, com a linha cinza, quer dizer. Porque a azul, ela, tipo, fica muito forte. Eu acho que vai chamar muita atenção pro personagem. Porque todo ele vai ser contornado com a linha, que seria contornado com a linha azul. E desde o começo eu queria contornar com a linha azul porque ela dá um contraste muito bonito com o laranja. Só que vai ter que ser com cinza, porque senão vai ficar, tipo, muito forte. Eu não quero isso. Aí o viado que eu tô falando pra vocês dele, sempre lembro vocês dele, é que ele vai ser vermelho.
desde o princípio a ideia é que ele fosse vermelho. E porque eu acho que vai ficar bonito. Tipo, não vai ter um grande destaque o vermelho do azul, do fundo azul, principalmente nessas partes que são mais escuras. Não tem partes mais escuras, enfim. Mas, pois é, eu quero que fique vermelho, que eu acho que vai ficar um efeito legal, assim. Aí o pássaro vai ser pintado de dourado. Ali é aquela auréola dourada, já falei, né? As auréolas douradas. E é isso, gente. Olá, amigos. Então, progresso. Eu fiz os detalhes aqui do dragão com lápis. Pintei aqui já. Pintei o pássaro. E agora eu vou começar a costurar aqui. Pelo menos o contorno, assim. Olá, amigos. Então, eu vou estar encerrando. Eu acho que eu vou encerrar o vlog agora mesmo já. Só que antes de encerrar, olha como é que tá bonito esse tom de azul lá fora, velho. Vocês lembram dessa pintura aqui? Então, e nesse vlog eu comecei a fazer ela, e aí meu quarto alagou, e aí ela ficou assim, né? Porque, tipo, é, a, ela é uma folha, tipo, que eu tava reutilizando, né? Então, a impressão de trás com a água, quando molhou, veio pra frente. E eu acho que eu nunca expliquei, tipo, da onde eu arranjo esses papéis. Então, a minha mãe, ela tem uma funcionária que ela precisa imprimir pra fazer a prestação de conta. Então, tipo, todo Pix, toda transação, todo dinheiro, toda transação de dinheiro, ela tem que imprimir. E ela repassa esses impressões pra minha mãe. E a minha mãe confere todas essas impressões. E esses papéis, eles vão, tipo, se acumulando até o ponto que minha mãe joga todos eles no lixo. E aí, tipo, eu comecei a meio que pegar esses papéis pra reutilizar. E desde então, eu tenho, tipo, uma quantidade absurda. Quer dizer, eu não tenho tanto, mas assim, inclusive, eu já usei bastante. Mas, tipo, tem uma quantidade muito grande de papel. Tipo, todos esses negócios aqui, cara, é tudo tipo de o pintinho, velho. Tudo isso aqui é de papel reutilizável, velho. Então é isso. Aliás, outra coisa que eu queria falar, eu colei, ó, os outros desenhos, ó. Eu mostrei aquele desenho do Basquiat, gente, que é um prédio, porque, tipo, eu acho muito interessante como a minha irmã, tanto que, tipo, é tão parecido com aquele desenho do Basquiat, né? Isso é interessante, mas, tipo, também que a minha irmã, ela meio que repete esse estilo de desenho, eu acho isso interessante. E aí, cara, eu não terminei de fazer isso aqui. Eu vou terminar agora. Agora não, mas tipo, eu vou deixar aqui já em cima da minha cama pra mim terminar depois. Porque eu gostei muito desse desenho. Ele, tipo, representa, tipo, as mãos elas estão meio que formando um rosto, se vocês prestarem atenção. E aí tem aquela outra pintura, né, que eu falei pra vocês, o jantar, que eu vou dar uma costurada agora. Não vou terminar essa pintura, acho que tão cedo. Ou talvez não. Sinceramente, eu tava tipo, cara, eu achava que eu ia demorar muito pra terminar essa pintura. Por, porque eu tava muito em dúvida, tipo, de como pintar, que cor usar e que material e que desenho ficar. Só que acabou que, tipo, eu falei. Eu meio que fui fazendo sem pensar muito, tipo, quando eu pintei, né, quando vocês viram eu pintando. Eu não tinha planejado pintar tudo. Só que eu fui pintando e eu fui, cara, vai indo, vai indo, vai indo, e é isso. E aí é isso, cara. Essa semana, como eu falei pra vocês, eu tive uma briga horrorosa com um familiar aqui em casa e foi horrível. E até agora eu tô meio que desconfortável de sair do quarto. Mas agora eu tava editando o vídeo, cara, e eu tava falando, caramba, velho. Tipo, eu vi tantas coisas legais esse mês, sabe? E é muito estranho que, tipo, todos os vlogs, tipo, que eu gravo são, tipo, 10 dias da minha vida que, tipo, assim, olhando em retrospecto aqui na vida real, eu não consigo, tipo, pensar, caramba, eu não lembrava que eu tinha feito tudo isso, mas quando eu vou editar o vídeo eu falo, caramba, eu faço, tipo, não é que eu faça muitas coisas em 10 dias, mas é que eu faço mais coisas do que eu acho que eu faço. Isso é interessante. Tipo, parece que eu tava vendo o meu eu do vlog, do começo do vlog, e tipo, caramba, quem é essa pessoa, sabe? Já é um tempo diferente, sabe? Muito estranho. E, e é isso, gente. Até o próximo vlog. Até o próximo vídeo, na verdade. Olha, gente, eu já fiz um pouco do cervo, do veado. Eu tava falando viado, enfim. E isso tá com a linha vermelha. Cara, eu acho que só vou fazer uma. Lembra que eu falei que ia fazer 3, passar 3 vezes? Apesar que se eu passar 3 vezes ele vai ficar chamando muita atenção. Enfim, tá ficando assim, gente.